feudalismo. Durante os 1000 anos da Idade Média, a economia foi basicamente rural e autossuficiente. O auge dessa ruralização e autossuficiência foi o modo de produção feudal, que teve seu auge entre os séculos IX e XII. Podemos afirmar que o feudalismo foi a fusão de duas culturas de modos de produção, o romano e o germânico. Durante as invasões bárbaras germânicas, os plebeus passaram a refugiar-se nas terras dos patrícios, a camada mais alta da sociedade, grandes senhores de terras. Em troca de abrigo e proteção, submetiam-se à servidão. As principais características do sistema feudal são economia basicamente agropastoril, autossuficiência dos feudos, economia de subsistência. Não ocorria comércio, ocorria trocas muito pequenas nas cidades italianas banhadas pelo Mediterrâneo, principalmente Genova e Veneza. Conseguiam mercadorias árabes, que eram os grandes dominadores do mar durante o feudalismo europeu. Não havia circulação monetária considerável, apesar de existirem moedas em cada feudo, não tinha uma moeda para todos os feudos. Cada feudo tinha sua moeda, então não havia uma circulação monetária considerável. O direito era consuetudinário e oral, baseado nos costumes e não havia leis escritas. O solo, por ser o recurso mais importante, era cuidado na época através da rotação de culturas. Resumindo, as leis eram baseadas nos costumes locais e não havia leis escritas. O feudo. Manso senhorial, manso servil, manso comunal. A divisão estamental e as relações sociais da nobreza no feudalismo. Relações horizontais, ou seja, relações de nobres para nobres. A sociedade feudal era do tipo estamental, ou seja, não possuía mobilidade social. A vida era essencialmente rural e o mundo das pessoas era o feudo em que nasciam. A divisão social era muito rígida e organizavam-se da seguinte maneira. No primeiro estado havia o clero, no segundo a nobreza, no terceiro os plebeus e artesãos, servos da gleba, da terra. Terceiro estado. A razão de ser dos carneiros é fornecer leite e lã, dos bois é lavrar a terra, e a dos cães é defender os carneiros e os bois. Se cada um cumprir sua missão, Deus protegeria do mesmo modo. Fez com os homens. Instituiu os clérigos e os monges para que rezassem plenos de doçura, como ovelhas, os camponeses como bois, para assegurar a subsistência, e os guerreiros para que defendessem dos inimigos, semelhantes a lobos, os que oram e os que cultivam a terra. Partindo dessa análise, compreendemos que a sociedade feudal se dividia em 3 ordens principais, registradas na alternativa a os religiosos, os carneiros, os trabalhadores como os bois e os guerreiros como os cães, que protejam os carneiros e os bois. Os carneiros, no caso, os religiosos, eles forneciam leite e lã, na teoria. A dos bois é lavrar a terra, cultivar. A questão aponta para a sociedade feudal europeia no período medieval. A Igreja Católica era a instituição mais importante que organizava e explicava a sociedade. O texto citado pelo historiador Jacques Legoff foi elaborado na Idade Média e retrata muito bem a função social de cada estamento. O clero, o carneiro, deve cuidar da parte espiritual. Os servos, os bois, devem trabalhar e os nobres, cães, guerrear. Gabarito A. Este texto do bispo francês Aldebaran de Laon é um dos principais escritos medievais que demonstram a visão da Igreja sobre a organização da sociedade em estamentos. O discurso oficial da Igreja Católica justificava a sociedade de ordens sociais rigidamente divididas em 3 estamentos. A visão da Igreja Católica sobre a pobreza era muito importante, pois é o que movimentava 2 principais pilares do cristianismo, humanidade e caridade. Humildade e caridade. O cristianismo movimentava 2 principais pilares, humildade e caridade, pois a pobreza estimula a necessidade de humildade e o rico da caridade. A pobreza não era vista com os mesmos olhos que temos hoje. Por um grupo razoavelmente grande, era vista como virtude. Desta maneira, o discurso dos sermões sempre envolve a humildade, a resiliência e a aceitação da condição de nascimento. O servo não deve revoltar-se contra seu senhor. Relações de suzerania e vassalagem. As relações horizontais eram aquelas entre os membros da própria nobreza, as chamadas relações de suzerania e vassalagem. As relações de poder baseavam-se na fidelidade e no princípio de que todos os nobres eram guerreiros. Os que não se dedicavam à vida militar iam para o clero, que se aliavam a outros senhores mais poderosos, que poderiam premiá-los através da concessão de um novo feudo.
ou parte do conquistado, ou seja, um senhor poderia investir seu poder em outro nobre, tornando também senhor feudal. Esta prática é uma herança germânica do feudalismo denominada comitatus. Aquele que cede feudo é o suzerano, e o que recebe é o vassalo. O vassalo deve fidelidade e proteção ao seu suzerano. O rei é o único nobre que não é vassalo de ninguém. Apesar de todos os nobres serem vassalos do rei, o poder dele é limitado ao mando no próprio feudo. É o que chamamos de monarquia descentralizada, porque o rei tinha autoridade sobre todos os nobres, porém o rei não tinha autoridade dentro dos feudos, porque os feudos eram divididos e cada suzerano tinha autoridade sobre o vassalo. Porém, o vassalo do suzerano não tinha que ser fiel ao rei. O trabalho e a exploração feudal. Os servos habitavam as terras destinadas a eles, o manso servil, e cada um cuidava de um trecho de terra, tenência. Viviam em condições bastante precárias e eram super explorados com pesados impostos que deviam ser pagos através de trabalho e parte da produção. Os principais impostos eram corveia, trabalho gratuito nas terras do senhor feudal, em torno de 3 dias por semana. Banalidade, imposto para a utilização dos equipamentos do feudo, como forno e o moinho. Talha, o servo deveria entregar metade da produção de suas terras. Tostão de Pedro, 10% da produção para a igreja ou capela local. Mão morta, taxa para passar o trecho de terra do camponês em caso de morte a seu herdeiro. A produção feudal era agrícola, sendo a terra sua principal fonte de riqueza. O sistema comunitário de cultivo reduzia o interesse por inovações técnicas. Por isso, qualquer nova forma de trabalhar a terra exigia a aprovação de toda a aldeia. Além disso, todo aumento da produção correspondia a mais tributos a serem pagos ao senhor feudal, desestimulando a produção excedente pelos servos. Entre muitos impostos que eles pagavam, um deles era a corveia, que consistia em dias de trabalho no manso senhorial. O feudalismo tinha como fonte de riqueza a posse da terra que estavam nas mãos dos senhores feudais e da igreja. De certa forma, clero e nobreza tinham privilégios. Os servos não tinham terras e estavam sujeitos a trabalhar nas terras dos senhores feudais e pagar diversos impostos como a talha, banalidades, mão morta, tostão de Pedro, etc. Todos os impostos eram pagos em produtos, exceto a corveia, que consistia em trabalho dos servos do manso senhorial alguns dias da semana. Os padrões de desenvolvimento técnico eram muito precários e pouco produtivos. Todo tipo de produto era escasso, como os tecidos. Este modo de produção vai entrar em decadência a partir do século XII, quando ocorrem as cruzadas, guerras religiosas em que os cristãos queriam expulsar os muçulmanos da cidade de Jerusalém, até então dominada por eles. Das expedições militares ao Oriente Médio passou a ocorrer um grande fluxo de mercadorias provenientes do mundo árabe, sobretudo especiarias.